Beleza, galera? Hoje é dia 28 de março de 2020. No vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de um vírus muito mais perigoso, muito mais tenebroso, muito mais devastador do que o coronavírus. Esse vírus que está se espalhando pelo mundo e trazendo grande desespero para as pessoas. O nome desse vírus se chama pecado. Na Bíblia diz que o pecado ele é a transgressão da lei de Deus. Muito embora hoje em dia as pessoas tentem relativizar esse termo, ele ainda continua sendo o conceito verdadeiro de pecado. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu sua carta aos Romanos, ele disse que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos. Nesse momento de incertezas em que as pessoas estão desesperadas, não sabem do futuro, não sabem o que vai acontecer com a economia, não sabem o que vai acontecer com essa doença, as pessoas ficam desesperadas, mas elas esquecem do principal, que é o pecado que está dentro delas. O problema é que esse pecado ele tem um efeito muito mais devastador do que o próprio coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus ou doença que a pessoa tiver. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, quando Jesus Cristo estava estimulando os seus discípulos, ele disse o seguinte: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Ou seja, o pecado ele é muito mais devastador do que qualquer outro tipo de doença, porque ele pode matar não só o seu corpo, mas a sua alma, te levar para o inferno. E o que acontece? Não que nós não devamos tomar as medidas preventivas necessárias para evitar que esse vírus se espalhe, o vírus coronavírus, no caso, que ele se espalhe e acabe resultando em coisas ruins para nós. Porém, nós não podemos deixar de lado a situação do pecado. Graças a Deus, nós temos um antídoto para esse pecado. O nome do antídoto é Jesus Cristo. Ou seja, você cometeu um pecado porque você nasceu um pecador e não há quem peque, e por isso você merecia morrer e merecia a condenação eterna. Porém, Jesus Cristo veio, morreu na cruz e ele pagou a sua dívida. A sua dívida está paga. Mas o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Simples, você precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender da vida pecaminosa que você tinha, crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O detalhe é, não basta você acreditar que Jesus foi um profeta, um mestre, uma pessoa inteligentíssima que viveu no Oriente Médio há mais de 2000 anos atrás. Não, isso já é claro para todo mundo. O que você precisa crer é que Jesus foi, ou é, na verdade, é o Cristo, ou seja, ele é o Filho de Deus, ele é 100% homem, 100% Deus, veio, morreu para pagar os nossos pecados. Isso é acreditar que Jesus é o Cristo. E é isso que você precisa fazer para ser liberto da escravidão do pecado, do peso do pecado e herdar a vida eterna. Seja quando você morrer naturalmente há alguns anos, seja quando Jesus Cristo voltar. Então que nós fiquemos alertas quanto a isso. De novo, não que nós não devamos tomar as medidas preventivas necessárias para evitar que o vírus se alastre, o vírus coronavírus. Mas que nós não esqueçamos que nós precisamos nos arrepender e buscar a Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, para que nós não salvemos apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma. Esse é o recado de hoje, um bom final de semana a todos, um forte abraço e até a próxima.